Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Juris Talk. João Paulo Melo, como vocês sabem, sempre a gente tenta buscar bons convidados, bons temas. Dessa vez eu tenho aqui na mesa uma figura ilustre, torcedor do Ceará, meu amigo José Albêniz Bezerra Júnior. Vai falar um tema bacana, que é um tema importante para a nossa realidade hoje, que é a gestão eficiente de conflitos. Professor Albêniz, professor doutor pela UNB, professor da UFESA, corredor, ex-obeso, está aqui para a gente bater um papo bacana. Espero que vocês gostem. Já deixa aí, que se puderem, compartilhar o vídeo, já façam aí os comentários e a gente vai construindo esse trabalho bacana que é o Juris Talk. Professor Albêniz, muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu sei que é sempre complicada a viagem para cá, mas eu agradeço demais. Eu acho que é um projeto que vale a pena a gente conversar. E então eu queria começar, normalmente eu faço isso, eu queria começar sabendo um pouco mais do meu amigo José Albêniz. O que é que ele tem hoje, como é que ele construiu a sua história, o que é que ele pode nos oferecer aqui no nosso podcast. Meu amigo João Paulo, primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer aqui publicamente da honra de estar aqui participando desse podcast tão importante, com assuntos tão palpitantes e fundamentais para o direito e também no sentido mais amplo para qualquer outra discussão, não apenas no direito, mas que o público em geral possa conhecer tantos assuntos importantes. Para mim é uma alegria, né, vir de terras moçoroenses, sair lá de Mossoró, enquanto professor da UFESA, para estar aqui discutindo com vocês esse assunto importante sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos, e dizer que eu estou sempre à disposição para discutir sobre esse e tantos outros assuntos aqui com vocês. Mas me diga uma coisa, a pergunta inicial, como é que a gente recebe aqui nas terras potiguares, né, lá em Mossoró, um cearense, né? Como é que esse cearense chega aqui no Rio Grande do Norte, se radica aqui no nosso estado, trazendo esse conhecimento que é típico do cearense, né? Um povo muito alegre, um povo muito inteligente. Como é que a gente recebe esse cearense? Como é que tem um pouco dessa história? Pois é, esse cearense, eu gosto de dizer, João Paulo, que eu sou um potirense, né? Eu sou um potiguar com cearense, até por parte de mãe, né? A minha mãe, ela é potiguar. Ficou pouco tempo aqui no Rio Grande do Norte, ela é de São Miguel, aqui é São Miguel da região de Pau dos Ferros. Mas muito cedo ela foi para o Ceará, não deixa de ser, tem no sangue o sangue potiguar, ela nasceu aqui no Rio Grande do Norte. Então, mas a minha vida toda foi no Ceará, sou do interior do Ceará, sou de uma cidade chamada Jaguaribe, do interior do Ceará. Fiz a minha formação, minha graduação em Direito na capital cearense, e a minha vinda para o Rio Grande do Norte, para ser mais específico, Natal, se deu em função do mestrado. Eu tinha sempre esse ímpeto, essa vontade de fazer um mestrado, até porque a docência sempre foi um ponto de foco, vamos dizer assim, na minha vida. Eu sempre fui um apaixonado pela docência antes mesmo de fazer a minha graduação. Então eu vim para Natal, onde eu fiz o meu mestrado na UFRN, onde nós somos oriundos da mesma instituição. Verdade. No que se refere ao mestrado, né, da nossa querida UFRN. E eu posso dizer, João Paulo, que daí em diante a minha vida nessa parte acadêmica, profissional, ela não parou mais, né? Eu sou muito grato quando eu falo de ser um potirense, né? Um potiguar com cearense, isso se deve também a um aspecto também de gratidão, né? A minha vida profissional, ela se desenhou aqui no Rio Grande do Norte, seja pelo tempo que eu fiquei aqui em Natal, por conta do mestrado, e pelo tempo que eu lecionei. Você está falando 2007, né? 2008. 2008, para ser mais específico, eu cheguei aqui em janeiro de 2008, né? Logo após a minha colação de grau, que foi no começo de janeiro. Então, você se formou e já... Me formei e vim fazer o processo seletivo, né? E deu tudo certo, já deu tudo certo. Olha, abraço melhor do que esse é impossível. Como é que eu não posso ser potiguar, né? Já me abraçou de cara, não, né? Mas eu tenho a certeza que quem ganhou foi o Rio Grande do Norte. Tenho certeza. E eu posso dizer que eu ganhei, tanto que eu disse, olha, se tivesse tatuagem aqui, seria uma tatuagem do estado do Ceará e uma tatuagem da bandeira do estado do Rio Grande do Norte. Né? E daí em diante eu não parei mais, João Paulo. Na verdade, a minha vida da docência, desde quando eu ingressei no mestrado, ela já se desenhou e desde então não parou. O tempo que eu fiquei aqui, fiquei por 5 anos aqui em Natal, e desde então, quando eu passei para a UFESA,
que é onde eu sou professor lá, estou hoje na UFESA, então aí a minha vida foi para o interior, para a capital do Oeste Potiguar, onde eu estou, agora em janeiro eu completo 10 anos de UFESA. Que é uma terra maravilhosa, diga-se de passagem, né? Ou seja, a gente está falando também, tanto a universidade, né? A UFESA é uma universidade de referência, Sim. uma co-irmã da Universidade Federal, Sim, sim. uma irmã da UERN, uma universidade que tem realmente uma presença muito forte, né? Uma universidade com bons pesquisadores, bons professores. Exato. Mossoró não precisa falar, né? Mossoró Exato. é fantástico, né? Uma terra diferenciada, realmente. Mossoró tem o seu calor próprio. É, né? mas aí você fez o mestrado, depois seguiu carreira na docência, realmente é muito bacana. A gente tem hoje uma dificuldade, né? Natural, eu acho, né? Não se valorizam tantos professores ainda, né? A gente tem uma sociedade ainda que não tem esse DNA de valorização dos professores, mas escutar alguém que tem no DNA a docência é muito bacana, realmente. E aí você foi o FESA, depois doutorado, o doutorado foi na UNB, como é que foi isso? Isso, eu ingressei na UFESA em 2014, né? Eu fiquei aqui em Natal de 2008 até dezembro, os primeiros dias de janeiro de 2014, e ingressei na UFESA em 2014, e o doutorado ele aconteceu no ano 2015. O doutorado na Universidade de Brasília, fruto de um doutorado interinstitucional entre a UFESA e a Universidade de Brasília. E aí, João Paulo, de 2015 a 2019, eu estive envolvido, né, no doutorado em Direito na Universidade de Brasília. Fui orientado pela minha queridíssima orientadora, professora Ana Cláudia Farranha, né? E foram 4 anos muito intensos. Eu não tive afastamento, então a minha vida era sempre loucura mesmo. A minha ausência de cabelos, inclusive, pode ser fruto disso. Mas foi um momento muito rico, né? Verdade. Foi um momento muito rico, um momento de muito aprendizado. A gente cresce bastante, vamos dizer assim, a gente sofre, no sentido de que as demandas são múltiplas, né? As atividades são múltiplas, as leituras são múltiplas, mas eu acho que no final das contas o resultado, a gente olha para trás e a gente realmente fica muito feliz e orgulhoso da trajetória. Eu já faço aí uma pergunta já nesse sentido, né? A gente tem hoje uma realidade, né? Que é um país gigante, né? E você tem uma experiência interessante que é ter feito uma graduação no Ceará, ter feito uma pós-graduação no Rio Grande do Norte e outra pós-graduação em Brasília. Como é que é isso? Como é que já mistura esse ponto, né? Para que as pessoas, por exemplo, possam entender a dimensão também desse aprofundamento, conhecimento, enfim. Como é que Exato. Eu considero, João Paulo, essa experiência como uma experiência que ímpar, no sentido de que eu até aconselho que as pessoas possam realmente beber dessas fontes. Para mim, passar por 3 instituições distintas, para mim foi uma experiência muito rica. Sou muito grato a todas as instituições por onde eu passei, né, aos meus mestres, seja na graduação, seja no mestrado ou no doutorado. E você também acaba convivendo e vivendo experiências dessas instituições, né? Então, Brasília, para mim, por mais que as minhas idas a Brasília elas eram pontuais, porque muitos professores vinham realmente para o Rio Grande do Norte, a defesa foi lá, então tinha essas idas a Brasília, mas elas eram pontuais. Mas eu considero isso muito importante, e até como você falou, para quem está aqui nos ouvindo ou assistindo, para que essas pessoas elas realmente possam também saber que é possível sim, né? Muitas vezes há um certo receio, olha, eu sou do Rio Grande do Norte, será que eu vou conseguir, eu posso fazer em uma outra instituição, em um outro estado, em uma outra cidade? E é possível sim, né? E para mim a experiência foi muito válida, né? Você ter, eu acho que acima de tudo, de um título, você também tem algo que não paga, que são justamente as experiências que você... então, essa troca é muito importante. As amizades que você acaba fazendo, né? Então, assim... As conexões, né? Exato, eu não teria isso, né? Eu gosto de dizer que, conversando um certo dia desse com alguns colegas do mestrado, a gente ainda tem até hoje um grupo do WhatsApp da turma 2008/2010 da UFRN. E aí a gente começa a conversar, desde questões como dia de aniversário, e aí você começa a ligar e falando, e daquelas coisas que você diz, olha, tem coisas que você tem que passa, né? Um mestrado ele passa, você não vai voltar mais, por exemplo, para a UFRN, né? Você já está com seu título ali, mas
as amizades elas ficam, as Sim, experiências eu ficam. espero. Certamente nós não estaríamos aqui, eu pelo menos não estaria aqui conversando com você se não tivesse essas experiências. Então são os frutos. Para mim esses são os melhores dos frutos que a gente acaba Sem dúvida, tendo sem dúvida. dessas experiências ou dessas vivências. Eu gosto de dizer, você passa por tudo isso, é realmente em muitos momentos dolorido, realmente é complicado, porque tem muito esforço, muita dedicação. Não é simples fazer um mestrado, não é simples fazer um doutorado, não é simples nem mesmo fazer uma graduação. Então, tudo exige. Se você realmente quer ser sempre um destaque, quer buscar melhores posições ou condições, então você realmente tem que buscar também. Mas essas experiências, elas são realmente fundamentais. Fantástico. Isso forja, né? A gente tem, eu estava recentemente conversando com meu orientador, né, no doutorado, também um DINTER, né? Também tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer colegas em Mossoró e ter já observar a realidade, mesmo dentro do mesmo estado, ou seja, já tem uma diferença, né, de perspectiva, de vivência, de experiências. E eu conversando com um orientador recente, o professor Elton, e ele disse: João, eu terminei minha graduação, fiz o mestrado na UFPR, com os melhores professores, com todo o corpo docente da UFPR, que é fantástico também, como da UNB, como da UFRN, da UFESA. E ele disse que recebeu um conselho do orientador dele, né, de mestrado, disse: saia, vá para São Paulo, vá para outro centro, porque você precisa beber de outras fontes, né? Então, o conhecimento é uma coisa ilimitada, né? A gente tem colegas que tiveram experiências, por exemplo, fazendo doutorados fora do país, né? Em Coimbra, em universidades de Portugal. Eu acho que o grande experimento, também com a dificuldade que a gente sabe que essas imersões, né? É exatamente ter esse beber dessas fontes, desse conhecimento, né? Porque é ilimitado, né? A educação, o conhecimento é ilimitado, é uma coisa fantástica. Exato. E quando é que você, professor Albêniz, se conectou com a gestão eficiente dos conflitos, os métodos adequados de resolução de disputa? Como é que foi também essa transição acadêmica, profissional, nessa busca de conhecimento dessa temática que a gente já sabe, né? Uma temática fascinante, fantástica e que requer muito conhecimento, muito aprofundamento. Olha, professor João Paulo, essa é uma pergunta que eu escuto com uma certa frequência, principalmente quando nós, como é o nosso caso, né, e tantos colegas nossos que são envolvidos com essa temática, algumas pessoas perguntam: mas você já estuda isso, ou você já trabalha com isso há muito tempo? Me parece que você já nos primeiros anos da sua vida já discutia sobre esse assunto. E eu trago uma resposta que às vezes surpreende quem vai receber essa resposta, que é não. Eu posso dizer, João Paulo, que eu passei meu período de graduação e de mestrado praticamente alheio a esse assunto. Não estou falando isso no sentido de que isso não fosse discutido ou em âmbito de graduação ou a nível de mestrado. Mas durante a minha experiência docente aqui em Natal, eu cheguei a participar de algumas capacitações, de algumas formações. Eu lembro que tinha uma capacitação que tinha acontecido, inclusive, aqui vizinho, na Smarne, e eu participei. Se eu não me engano, era a doutora Sulamita que estava presente e tinha, não sei se o Cláudio Cid também estava presente, mas aquele momento para mim foi muito crucial quando eu comecei a observar aquilo e entender como um observador o quanto aquilo pode ser algo que seja positivo no que se refere a uma construção de um acesso à justiça no sentido mais amplo da expressão. E aí o que acontece? O Albêniz, que hoje pesquisa e que se envolve, que é realmente apaixonado por essa temática, começou a partir do momento em que eu fui pesquisar, né? Porque até então é um olhar de quem observa. É interessante, né? Só para interromper um pouquinho, mas a ideia, na realidade, assim, eu gosto das conversas porque elas demonstram muitas coisas que muitas vezes não são demonstradas através de conceitos, né? Sim. Uma das coisas que eu sempre coloco para os meus alunos, para as pessoas, é assim: não ignore os insights.
Ou seja, a vida ela é uma experiência, né? A gente tem uma jornada na vida e na vida tem insights que muitas vezes vêm como um cometa Halley, passa e aquilo marca, né? Mesmo sendo segundos, né? Mas são segundos que marcam. Então, até nessa nossa jornada aqui do podcast, eu sempre digo isso. A ideia de que a gente tenha riqueza de insights. Né? Então, muitas vezes, né? Coisas que hoje tomam nossa vida, né? Que é o caso, né? dos métodos adequados e tal, nascem de insights, às vezes, né? Ou seja, foi um insight, alguma coisa. A minha, por exemplo, tese de doutoramento, foi exatamente isso, um insight. Eu estava numa palestra e, de repente, apareceu esse insight de que era possível, não lembro qual era a palestra agora, mas era possível a composição de métodos heterocompositivos. Aí eu, peraí, que coisa é essa? Que maluquice é essa? Aí você começa a partir dali estudar, puxar, e de repente você está envolvido em uma série de coisas. Então, realmente, trazendo para a sua realidade, então, possivelmente pode ter sido um insight, né, nessas andanças, né, como professor, com um curso, etc., que gerou essa ideia. Né? Então, é muito bacana, realmente, isso. E isso, para mim, foi, eu posso dizer que foi arrebatador, no sentido de que eu me considerava alguém que já tinha ouvido falar, né? Por exemplo, não é novidade, eu acredito, para nós, arbitragem, ouvir falar. Ouvir falar, exatamente. Arbitragem, mediação, conciliação. Mas quando você começa a pesquisar, quando você começa a ver mais sobre aquilo e você começa a ter um certo grau de aprofundamento nessas discussões, parece que abre uma coisa na sua cabeça, a sua mente fica muito mais aberta. E aí, para mim, no meu caso, foi um aprofundamento que me fez realmente ir para esse lado. Então, desde então, eu não parei mais. Quando eu fui para a UFESA, João Paulo, tinha uma disciplina lá chamada Arbitragem e Mediação. E aí não tinha até então um professor dessa disciplina. Agora é minha. É minha. Essa agora já vou levar para o cartório para registrar isso aqui. Essa aqui é minha. E aí isso veio. Então veja, estava alguém agora não só que estava a estudar sobre esse assunto, mas alguém que passaria a lecionar. Então eu passei a ser o Albêniz, que também passava a lecionar sobre arbitragem e mediação. E aí isso cresceu ao ponto de que isso também entrou para o mundo da pesquisa. Né? Então eu comecei a pesquisar, desenvolvi um projeto na UFESA chamado Grupo de Estudos em Mediação, Arbitragem e Conciliação, chamado GEMAC. Esse projeto ele ficou, João Paulo, entre 2016, 2017 e 2018. E o GEMAC ele foi transformado no que ele é hoje. Na verdade, ele passou por uma transformação que é o GECAD, Grupo de Estudos Grupo de Estudos em Conflito e Acesso à Justiça. Então, não perdeu a essência do GEMAC, só que agora o GECAD ele passou a ter um grau de aprofundamento. Então, a gente, por exemplo, se vê fazendo leituras de teses e dissertações sobre assuntos que não só dialogam esses métodos, mas que também começam a trazer alguns questionamentos, algumas inquietações para que a gente possa entender melhor e, consequentemente, ver isso numa execução prática, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais eficaz, numa forma mais eficiente. Então, como eu até falei, no evento sobre gestão de conflitos jurídicos, a gente se vê não só tratando de pesquisa sobre o assunto, mas também sobre casos específicos, como eu citei o caso de uma ADPF 828, que falava de conflitos fundiários. Veja, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que discute, na sua essência, sobre questão de pessoas que no período da pandemia estavam sendo despejadas por conta daquele contexto, certamente muitas pessoas desempregadas e, consequentemente, gerou uma série de situações não só apenas o caso da Covid no que se refere à questão de saúde sanitária, mas também contextos outros oriundos da pandemia, e isso gerou essa DPF, mas que, veja só, um dos desdobramentos foi justamente se discutir formas de como solucionar isso da melhor forma possível,
foi onde desagou, por exemplo, na questão da criação de câmaras de mediação. De conciliação para conflitos, por exemplo, possessórios e fundiários. Mas ainda na parte de formação, né? Então, esse grupo hoje, ele inclusive, você estava me comentando que ele teve foi receber uma premiação. Como é que foi isso? Como é que é esse grupo hoje? Qual é a ideia? Qual é o que foi essa premiação? Conta um pouquinho dessa história também. Eu gosto de dizer, João Paulo, que o GECAG eu adoro o meu local de trabalho, tudo que eu faço. Mas o GECAG, se nós tivéssemos que colocar aqui um ranqueamento, estaria de fato no top, porque eu me envolvo muito nesse projeto. A gente se reúne com periodicidade, né, o Grupo de Estudos em Conflito e Acesso à Justiça. Geralmente a gente se encontra de 15 em 15 dias, mas o grupo ele não é adstrito a esse período 15 em 15 dias. 15 são os encontros, mas nesse lapso tem as leituras, até porque o momento do encontro é o momento para a discussão das leituras, que naturalmente exige um tempo para que naquele dia da discussão a pessoa possa ler, as pessoas possam discutir. E aí o GECAG ele surgiu num período que antecedeu um pouco a pandemia, que foi final de 2019 para começo de 2020. Nós chegamos até a fazer alguns encontros, né, ainda no período de 2019 e, se eu não me engano, no primeiro momento de 2020 a gente também chegou a se reunir. Veio a pandemia, mas antes disso, João Paulo, a gente tinha pensado numa possibilidade de também trazer para esse grupo uma natureza extensionista. Eu sou muito envolvido com a pesquisa, mas sou um defensor ferrenho da extensão. Eu acho que, principalmente para essa área que a gente pesquisa, eu acho que ela abraça mais do que nunca a extensão, porque quando a gente vai falar sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos, a gente está falando naturalmente de conflitos, e para que a gente possa observar, a gente precisa muitas vezes sair dos muros da universidade para tentar entender como isso se desenha na prática. Então, a universidade e as discussões elas são importantes, mas a gente precisa também sair para que a gente visualize isso. Eu acho que confesso que a minha radicação maior é na extensão. Eu gosto do ensino, gosto da pesquisa, mas a preferida é a extensão. Me radiquei muito tempo na prática, estou na prática, acho a prática jurídica, o dia a dia, a realidade muito rica. E eu acho que é exatamente esse ponto, né? Você entender que a extensão é o ponto de toque com a realidade, que vai ser polido, né? Analisado com carinho na pesquisa, né? E isso vai se reproduzir em ensino. Então, acho que a extensão, na realidade, é o ponto de toque. É a devolução, inclusive, para quem está na Universidade Federal, é que a gente sempre coloca, né? É a devolução do que a sociedade nos paga, né? Também. Mas conta um pouquinho desse projeto, então. E aí, no final de 2019, eu pensei num projeto que levou o nome Nas Veredas do Diálogo e do Acesso à Justiça. Já gostei do nome. O pessoal até diz, mais ou menos veredas. A palavra veredas tem uma correlação muito forte com talvez o livro que eu mais gosto. Eu gosto muito de literatura e eu gosto do livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Então, essa palavra para mim ficou muito forte. Então, eu coloquei Nas Veredas do Diálogo e do Acesso à Justiça. Qual era a proposta inicial? Isso antes da pandemia, nós não sabíamos, ninguém saberia dessa situação lamentável que a gente passou, né? Mas a proposta do Nas Veredas era fazer com que a gente pudesse, essa palavra não era em vão, que a gente pudesse sair da universidade e ir em locais específicos e fazer com que essas discussões acontecessem nos locais onde os conflitos eles são ou observados, ou eles acontecem, ou eles são analisados. Fantástico. Então, a gente queria fazer com que Nas Veredas acontecesse no âmbito da advocacia, pública ou particular, numa defensoria, no Ministério Público, num Tribunal de Justiça, que acontecesse numa comunidade, né, que nós fôssemos a uma determinada comunidade discutir esse assunto, né, e fazer uma roda onde nós pudéssemos conversar e que essas pessoas que de uma forma ou de outra estão ou podem estar envolvidas nos conflitos mais diversos, elas pudessem ter voz e elas pudessem estar participando, que não fosse apenas professores e alunos discutindo sobre um assunto, mas que pessoas também pudessem estar discutindo e fazer com que esse momento fosse um tanto quanto informal, né, para que essas pessoas também elas pudessem entender, né, e serem entendidas também. É verdade. E aí veio a pandemia, né? E eu digo isso, João Paulo, como eu disse na época, eu disse, olha,
eu vou ter que ou arquivar esse projeto ou eu vou deixar ele stand-by até passar por essa situação da pandemia. No começo a gente não sabia de absolutamente nada, até imaginávamos que talvez 2, 3, 4 meses pudéssemos voltar a uma certa normalidade. Não foi o que aconteceu, a pandemia perdurou há quase ou um pouco mais de 2 anos, mas eu disse, eu vou deixar de lado. E de fato essa tinha sido uma decisão inicial. Passado uma semana, e isso me inquietou, não conseguia ficar bem, disse, poxa, eu construí um projeto tão interessante. Bacana. E aí o que acontece? Nesse lapso de 1, 2, 3 semanas, começou vamos dizer assim, essa maior proximidade com ferramentas que não eram do nosso dia a dia, como, por exemplo, ferramentas por videoconferência. Eu digo que antes da pandemia, eu não sabia nem como era que mexia numa ferramenta dessa. Eu me lembro que existia Skype, mas para mim era uma coisa que eu passava 2, 3 dias me preparando né, para fazer, né? Olha, eu tenho uma reunião com o João Paulo amanhã por Skype, então eu passava a tarde do dia anterior fazendo, sabendo se está tudo certo, como é isso. Hoje em dia você fala com alguém, olha, me dê 1 minuto que eu crio um link aqui e mando para você para a gente começar a conversar. E aí quando surgiu, eu disse, olha, eu não vou arquivar, eu vou fazer esse projeto de uma outra forma, né? Nas veredas que seriam nos locais, e na época não podia, assim era realmente para ser seguido, né? O distanciamento era fundamental. Então a gente decidiu fazer de uma outra forma, eram nas veredas de um formato onde essas veredas elas só poderiam acontecer dessa forma. E assim a gente tocou. Nós fizemos o que era, inclusive, João Paulo, para ser 2, 3, 4 encontros, acabou se transformando em 18 encontros. Nós fizemos 18 encontros e a gente quis tratar de assuntos dos mais diversos. Como a pandemia era um assunto que era a pauta do momento, né, então todos os assuntos relacionados ao acesso à justiça e conflito eram assuntos relacionados, por exemplo, à sua correlação com a pandemia. Então, por exemplo, discussões trabalhistas, as questões do trabalho numa visão da pandemia, né? As questões de direito do consumidor sob a perspectiva da pandemia. Então, a questão de judicialização da saúde, a Valéria, por exemplo, foi uma das que participou desse encontro. Na época, ela inclusive estava à frente do Sejusc Saúde. Então, a gente fez um convite a uma série de pessoas, literalmente de atores envolvidos nessas discussões, para que pudesse trazer não só para alunos do grupo, mas qualquer pessoa. A gente fazia com que, inclusive, tivesse uma publicidade o máximo possível. Uhum. E também a nossa proposta, João Paulo, era fazer com que as pessoas se sentissem um pouco mais, digamos assim, acolhidas naquele momento de tanta tensão. Você ter momentos como esse para discutir também era uma forma de você dar uma pausa, né, naqueles momentos de muita tensão, as pessoas muito receio, com certeza. Muito literalmente isolacionismo, no sentido de não ter com quem se comunicar ou ouvir alguma coisa. E aí a gente tocou realmente desse projeto, 18 assuntos dos mais diversos. Cadastramos esse projeto no Prêmio Conciliar Legal do CNJ. Que bacana. Para mim, eu até falei o seguinte, olha, só em cadastrar eles falaram, ok, recebemos o seu projeto. Eu disse, isso já é um prêmio, isso para mim já é um prêmio. Dizer, olha, só em receber um e-mail, recebemos o seu projeto. Que bacana. Porque eu suponho que ao longo desse país aqui, certamente tantas pessoas desenvolvem projetos tão importantes. Eu gosto de dizer que você ser premiado ou não, eu me sinto muito contemplado, porque eu sei que, por exemplo, se é você que é contemplado, eu digo, olha, que bom, tem tantas outras pessoas. Para mim, o fato de você já ter pessoas que estão engajadas nessa temática, para mim já é motivo de louvor só em isso acontecer. Mas a surpresa veio depois, quando nós recebemos por comunicação oficial que o projeto tinha sido escolhido pela comissão do CNJ como um projeto a receber o Prêmio Conciliar Legal de Menção Honrosa. E aí eu disse que eu não dormia esse dia, né? Não dormia, eu só pensava nisso, né? Publicizei, obviamente, com todas as pessoas possíveis, né? O grupo ficou em êxtase. E aí, no ano passado, João Paulo, em maio do ano passado, 2022, eu fui até Brasília, no Conselho Nacional de Justiça. O prêmio ele acontece ao final de uma das sessões, né? Nesse dia acontecia uma sessão.
onde todos os premiados recebem, são categorias múltiplas, tem categoria Tribunal de Justiça, tem categoria... enfim, são várias categorias e a categoria que nós concorremos foi na categoria ensino superior. E aí o projeto nosso foi o projeto premiado com essa menção honrosa e, para mim, o ministro Luiz Fux estava lá presente. Uma pena, que eu disse que foi a parte, digamos assim, um pouco mais triste do final, é que ele precisou sair, aconteceu uma situação urgente, ele precisou sair, que foi no momento da entrega. Mas, para mim, o momento já valeu por tudo, acompanhei toda a sessão e nós recebemos, e os outros também das outras categorias, tribunal, a defensoria, todos nós estávamos lá felizes. E, para mim, isso para mim, João Paulo, é mais uma injeção de ânimo para dizer assim, ó, siga, continua firme e forte, porque realmente... no final, né, e assim, a gente fica muito feliz realmente em ver isso, porque... tanto na perspectiva da academia, né, como professor, como também na perspectiva do Estado, né, de ter isso como iniciativa do nosso Estado, como reconhecimento. A gente tem essa necessidade de reconhecimento porque muitas e muitas vezes, né, o trabalho é solitário, né, o trabalho é difícil, é árduo, tem as inquietudes, tem as inseguranças que a gente às vezes fica se perguntando, né, tem uma série de coisas, mas para a gente, eu digo sempre o seguinte, aí eu entro num ponto importante. A gente vem formando, né, o que eu vou nominar de movimento, né, de construção de uma nova sistemática de acesso à justiça. Né? Então, a gente tem hoje, começa lá atrás, né, com poucos autores, com poucas pessoas, falando sobre os métodos alternativos. Né? Então, a gente começa ali... vem umas exigências, por exemplo, no meu caso, eu tomei conhecimento, eu comecei a estudar, não foi na faculdade, não tive nenhuma disciplina na faculdade, foi quando o MEC exigiu que fossem colocados pouquíssima coisa sobre os métodos alternativos, e aí eu lembro que professor já na época, há 20 anos, eu lembro que eu recebi a orientação, olha, agora você vai ter que ter uma aula sobre arbitragem. Eu digo, que maravilha, vamos estudar arbitragem, porque eu não sabia de nada. E lembro que foi um momento marcante, isso estou falando 2003, 2004, então a gente acabou sendo estimulado, sendo fustigado a trabalhar sobre essa perspectiva e começamos a formar, né? Já tem algumas mudanças, ainda não o suficiente, né? A gente sabe que ainda está num percurso, mas a ideia é que a gente cria um movimento hoje, né? E isso, um prêmio dessa natureza, gera um reconhecimento ao movimento, um movimento de que, na realidade, a tese do Fórum das Múltiplas Portas, que vão se transformar em métodos adequados, que hoje, né, a gente coloca como um elemento de busca pela gestão eficiente dos conflitos jurídicos. Né? Eu conversando sobre essa temática, a ideia é que chamar a atenção, né, qual é o papel, né, do jurista, né, qual é o papel daquele que estuda direito, né, na condição de analista, desenvolvedor, gestor de conflitos. Né? Então, trouxe essa temática, gerou o nosso livro, você escreveu um artigo, e eu queria que você falasse um pouco dessa temática de gestão eficiente, como é que você vê, por exemplo, essa questão da gestão eficiente, quais são os próximos passos que a gente tem que fazer, o que é que a gente... A história, ela é longa, mas a ideia é que a gente vá formando esse movimento de forma que, no futuro, nós tenhamos, né, um sistema multiportas, um sistema multiferramental, eficiente, que possa ser usado, todos os métodos, enfim. Eu queria que você comentasse também nesse sentido, na condição de autoridade, eu sei que você porque o prêmio não é à toa, a gente realmente sabe que é um prêmio importante, é um prêmio que tem relevância. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Albeno, sobre essa temática. Ótimo. Olha, João Paulo, eu até já reforço o que já falei desse tema tão importante, gestão eficiente dos conflitos jurídicos, porque eu acho que é isso que a gente precisa mesmo hoje. Eu acho que a gente precisa realmente discutir mais sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos. Eu acho que as pessoas, os profissionais, sejam aqueles, eu até falo que não precisa ser alguém que pesquisa especificamente na área sobre assuntos como arbitragem, mediação, conciliação, qualquer outro método. Eu acho que
qualquer profissional, independente de ter um maior grau de aprofundamento na discussão, eu acho que é necessário e fundamental discutir sobre conflito, né? Discutir sobre conflito é um ponto muito importante, porque, na verdade, todas essas questões elas nascem de uma forma ou de outra em razão de um conflito, né? Se a gente está a discutir, por exemplo, sobre números, né, sobre judicializações ou sobre demandas que chegam, seja na advocacia, na defensoria, onde quer que seja, isso é oriundo de um conflito. Então, isso exige que as pessoas conheçam um pouco mais sobre conflito, entender que essa relação, né, esse desenho do conflito, ele é algo que é natural, eu não gosto de dizer normal, mas que ele é natural. O desenho do conflito, as relações que acabam gerando conflito, isso acaba sendo um fator natural. Mas o ponto importante, e aí eu digo que isso é muito louvável, o que você fez na construção do livro, à frente do livro Gestão Eficiente dos Conflitos Jurídicos, é apresentar essa linha, essa proposta de como esses conflitos eles podem ser geridos, né? Como é que eles podem, de certa forma, ser observados e, em função disso, passar a entender quais são as respostas que eu dou a isso. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de judicializações, né, e a cultura da judicialização, que é uma expressão que a gente escuta com muita frequência, os próprios livros que discutem, por exemplo, esse assunto que nós pesquisamos, é muito comum você abrir um livro e ver a expressão cultura da judicialização. Né? Essa expressão cultura da judicialização ela está ali presente, mas ela está presente porque talvez esse fosse um desenho de gestão que se fez por muito tempo. Então, como é que eu acabo gerindo, por exemplo, um conflito? Descentralizando, repassando. Então, eu judicializo, então essa é a minha forma de gerir. Como é que eu vou gerir? Você me apresenta 10 conflitos aqui, por exemplo, e eu judicializo. De certa forma, por essa perspectiva que eu apresento, isso é uma forma de gerir. Eu acabo gerindo, fazendo o quê? Repassando. Eu repasso para que um terceiro, no caso o Poder Judiciário, possa analisar e, consequentemente, proferir uma decisão. Esse é um ponto de vista muito único, isolado, de como a gente acaba vendo a percepção. Tá? A linha de raciocínio que você estabelece, inclusive, professor João Paulo, com a questão da gestão eficiente de conflitos jurídicos, proporciona com que a gente possa ter outros caminhos ou lados de observação. Perfeito. Né? E quando a gente fala a questão do alternativo, né, que é uma questão que se combate, é tentar, inclusive, mostrar que esses pontos de gestão, de tentar ter esse ato de gerir os conflitos, não é sob uma perspectiva subsidiária ou sob uma perspectiva de segundo plano. Né? Alguns autores até dizem que deve-se tomar muito cuidado com essa política de consensualização, porque se ela não é muito bem também gerida, né, muito bem repassada e trabalhada, ela pode, de fato, recair numa situação de, vamos dizer assim, de justiça, sistema de justiça de segundo plano. De segundo plano, né? De segunda linha, né? De segunda linha, porque a cultura da judicialização, que é uma expressão que a gente escuta com bastante frequência, ela é muito forte. É verdade. Né? Não precisa ser alguém formado em direito. Né? Se você conversa com uma pessoa na sua rua, ou você vai num bairro ou numa comunidade, não precisa ter alguém em formação em direito para você ouvir de alguém que, quando está diante de um determinado conflito, ouvir frases como vou colocar você na justiça, por exemplo. Né? E essa justiça que essa pessoa fala é a justiça judiciária mesmo. Judiciário né? mesmo, é verdade. Seja por vários motivos, porque assim ela aprendeu durante toda uma vida, porque assim ela é aconselhada, porque é assim que se passa mesmo, eu aconselho, olha, senhor José, senhora Maria, está diante dessa situação, vá ao judiciário. E quando a gente fala vá ao judiciário, não significa dizer que as pessoas não possam isso acontece e isso vai acontecer sempre. A grande questão é quando esse é o único ponto que eu tenho, e aí vou bater no ponto da gestão eficiente de conflitos, e aí há um questionamento, será que essa gestão ela é eficiente? Né? Quando eu tenho um único ponto de vista? De fato, a própria judicialização, João Paulo, acaba sendo, por exemplo, uma forma de gestão eficiente quando o conflito exige a judicialização. Quando a judicialização
é o ponto necessário. O que eu gosto de dizer quando a gente passa a discutir sobre arbitragem, mediação, conciliação, e as pessoas precisam entender isso, a gente não está querendo fazer, digamos assim, os apaixonados pela temática, não é fazer uma espécie de divisão, segregação, de um lado os que defendem a judicialização, de um outro lado os que defendem os métodos outros de resolução. Não, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso, A proposta é dizer que nós temos concepções múltiplas que podem se adequar. Né? Aquela pessoa que é o jurisdicionado, que não tem formação alguma, né? E ela não tem obrigação nenhuma de saber detalhamento, nós é que temos que repassar essas informações para que mais pessoas possam saber e conhecer. Na verdade, elas vão para essa linha dessa cultura da judicialização, porque esse é o direcionamento que passam para essas pessoas. Eu acho que primeiro existe um dever de casa, que é nosso, né, inclusive como professor, que é a questão da educação, principalmente para os profissionais. Eu acho que começa aí, né, o primeiro vetor, e é um dilema que a gente tem, porque a gente vê que a universidade é que também forma isso, né? Forma profissionais com esse viés. Mas eu faço um paralelo sempre para meus alunos, o seguinte, imagine, e para quem está ouvindo que não é da área jurídica, imagine o seguinte, hoje, né, nós temos um cenário, se eu fizer um comparativo com a medicina, em que, primeiro, o médico, que seria no nosso caso o profissional jurídico, ele só sabe operar. Então, ele não sabe outra coisa a não ser operar. Ele não sabe prescrever um remédio, não sabe prescrever um tratamento menos invasivo, etc. O processo é o equivalente para a gente à operação, que na medicina seria o último rácio. Ele também não sabe, ele não estuda a doença. Então, quando você está falando em conflito, né, a gente tem uma lacuna enorme hoje na universidade, né, sobre a teoria do conflito, que é um material de trabalho do profissional. Ou seja, eu saio da universidade, seja na condição de advogado, promotor, juiz, auxiliares, professor, eu saio com um material de trabalho chamado conflito jurídico. Sim. E a gente não tem uma única disciplina que fale sobre a teoria do conflito. Ou seja, como é que eu saio da universidade sem o conhecimento do que é o conflito jurídico, de onde ele vem, quais são as suas origens, se ele é normal, se ele é natural, se ele tem vieses culturais, se ele tem vieses sociológicos, se ele é estimulado pelas redes sociais. Não há discussão. Né? Talvez o professor de sociologia, talvez um professor de filosofia, talvez a gente como professor de métodos adequados, né, que a gente coloca como primeira premissa, mas o aluno sai sem esse ferramental, diferentemente, por exemplo, do aluno do médico, né, que vai conhecer lá a gripe, as doenças especificamente, cada um com a sua causa. E outra, né, aí também, né, além disso, né, desse alijamento, nós temos também o alijamento dos ferramentais. É como eu já coloquei para um cliente, eu disse, olha, o seu problema, ele só se resolve por negociação. Então não é um método alternativo, é o único adequado na minha visão como profissional. Exato. Porque a judicialização, por exemplo, em determinadas situações, ela não resolve o problema. Sim. A gente está falando de casos como família, por exemplo, guarda, questões relativas a alimentos, enfim, questões que muitas vezes se multiplicam. Né? Ou seja, eu processualizo, eu judicializo, e em vez de resolver o conflito, eu multiplico o conflito. Exato. É muito comum isso. Exato. Então, quando a gente traz para a perspectiva da gestão eficiente, muito bem colocado para o professor, a gente tem que entender sobre os olhares, né? É tirar o aluno, o jurista, as pessoas do olhar exclusivo, né, do conflito, né, do processo judicial, da judicialização, né, da delegação, né, que é outra coisa que a gente coloca, né, mas me chama muita atenção, e eu acho até um ponto para a gente conversar, essa questão, por exemplo, da cultura, né, o que seria essa cultura da judicialização, como é que você vê isso, né, como é que você enxerga isso dentro da perspectiva, por exemplo, da gestão eficiente? Olha, João Paulo, esse ponto que você trouxe aqui é fundamental, essa questão, falar sobre a cultura da judicialização passa por isso que você falou muito bem, que é o olhar das pessoas, sejam as pessoas profissionais ou não atuantes na área, sobre a concepção de conflito. A cultura da judicialização muitas vezes passa por uma cultura também de ausência de gestão de conflitos, ou pelo menos de uma cultura muitas vezes de descentralização. Então,
Essa cultura ela é enraizada em função daquilo que nós, inclusive, recebemos. Eu gosto de dizer também que a academia tem um papel importante. Você tocou, por exemplo, num ponto de não ter uma disciplina ou uma discussão sobre teoria do conflito. Hoje eu já sou até mais maleável, João Paulo, no sentido de disciplinas. Eu confesso que até uns 5, 6 anos eu era bem caxias no sentido, precisamos de disciplinas na área, Eu ainda continuo defensor de disciplinas que discutam. Mas hoje eu já sou mais flexível no sentido, João Paulo, de dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa também fazer com que essas temáticas ou esse assunto, para ser mais específico, ele tenha espaço em tantas outras disciplinas. Eu até trocaria, se fosse para fazer uma escolha, uma disciplina específica, eu faria essa troca se dissesse assim: esse assunto vai ser discutido em tantas outras disciplinas. Vou dar um exemplo. Eu posso perfeitamente dizer que nós somos aqui professores de direito empresarial, de direito de família, de direito do consumidor, né, direito tributário, e esse assunto pode, na verdade eu digo pode, deve ali estar presente. Verdade. Eu posso, por exemplo, estar falando com os meus alunos sobre falência e dizer que num processo de falência é possível que o processo conciliatório ali esteja presente. Eu posso ser um professor de direito de família e reservar um tempo das minhas aulas de direito de família e dizer que o processo de mediação é um processo importante. Eu posso estar falando com os alunos de consumidor. Verdade. E falar que o processo de conciliação... Então, fazer também com que isso esteja presente de uma forma que não seja isolada, para mim isso é um fator muito importante para que as pessoas elas comecem a entender que eu não preciso também estar de forma isolada, estudando, por exemplo, métodos de autocomposição, conflito, para que esse mundo, vamos dizer assim, ele possa estar inserido. Eu posso, por exemplo, eu como professor, que sou também de processo civil, as minhas aulas são totalmente permeadas dessas discussões. Eu falo para os alunos, ao final, o seguinte: olha, é importante o processo. Eu digo que é tão importante. Veja, parece até uma contradição você ser professor de mediação e conciliação e arbitragem, ser professor de processo, né? O que briga e o que apazigua, né? Ao mesmo tempo. Mas eu digo que não. Né? O próprio Código de Processo Civil, eu digo o seguinte: eu não vejo defensor maior do que os métodos de autocomposição que o atual Código de Processo Civil. Exatamente. É um código de processo que você vê em muitos momentos, como foi falado no evento sobre gestão eficiente de conflitos jurídicos, negócio jurídico processual, por exemplo. Você falar sobre negócio jurídico processual é um código que a todo momento fala, por exemplo, de métodos autocompositivos. É um código, por exemplo, que traz hoje, digamos assim, entre novidades num processo de petição, de você dizer se há um interesse ou não na audiência de conciliação, é um código que hoje tem como prioridade, como primeiro passo de uma judicialização, a realização da audiência de conciliação ou de mediação. Então, veja, o próprio código que trata de processo, que é um aspecto mais forte de judicialização do que um código de processo, é o próprio código que faz um convite às outras formas. É um próprio código que diz: olha, você judicializou, mas busque o acordo, né? Quem sabe a conciliação, quem sabe a mediação, quem sabe a própria arbitragem, ele faz menção à arbitragem. Isso, ele é o na minha visão, né, o ferramental legal, né, de estímulo à gestão eficiente. Ou seja, ele é a chancela da gestão eficiente. Né? A gente tem a necessidade, ainda como um país que depende das leis, né, a necessidade de ter os aportes legais. Então, você tem lá, como você bem colocou, mediação, conciliação, negociação, arbitragem. Né? Então, tudo está ancorado no código como, vamos dizer assim, o vetor inicial. Né? Então, é como se ele dissesse: olha, preste atenção, eu estou aqui, continuo sendo importante, é importante a gente não abrir mão realmente. Eu costumo dizer assim, a gente tem que ter um cuidado quando a gente está falando dos métodos adequados, né? É que existem alguns discursos que romantizam demais, né? Ou seja, há sim doenças que precisam da cirurgia, ou seja, tem doenças que não cabem nos métodos adequados, como arbitragem, negociação, mediação e conciliação. Precisa ir lá judicializar, porque de fato o conflito muitas vezes é um conflito muito profundo, que precisa, por exemplo, da intervenção do Estado, porque isso tem um efeito também transversal muito importante. Isso. Mas esse ponto é um ponto importante, realmente. E fazendo mais um parêntese, João Paulo, veja,
você que é uma pessoa também muito bem engajada nessa temática e também nas discussões sobre a arbitragem, quando eu falei há pouco tempo do Código de Processo Civil, entre tantas coisas que ele incentiva de certa forma, né, a legislação hoje não é mais embargo se havia discussões de previsões legislativas que tratem sobre esse assunto. Eu acho que hoje isso não é mais um problema. Falando do próprio Código de Processo Civil, até mesmo para a arbitragem, ele é um grande incentivador. Eu digo para os meus alunos de processo 1, quando nós estamos estudando sobre atos processuais, e aí quando a gente discute sobre cartas, eu digo, olha, você quer coisa mais interessante do que a criação da carta arbitral? Que é uma forma de dizer, olha, se havia alguma dúvida de credibilidade no sentido de ter toda a realização dos atos por um juízo arbitral, eu acho que isso é sanado, por exemplo, pela criação da carta arbitral. De fato, o juízo arbitral ele tem algumas limitações no sentido de que tem alguns atos que ele não pode o árbitro fazer, mas que com o auxílio do judiciário, isso pode acontecer. Então, criou-se até uma espécie de forma de comunicação que é a carta arbitral, permitindo que aquilo que, de certa forma, o juízo arbitral tem uma certa impossibilidade de realização, ele possa contar com o auxílio. A gente vê tantas cartas como comunicação dentro do próprio judiciário, como é o caso da carta precatória, mas você tem essa possibilidade de ter essa inserção do juízo estatal com o juízo arbitral, dizendo, olha, você, juízo arbitral, você pode sim contar com o juízo, com a justiça ou com o juízo estatal, para que a gente possa também ser esse auxílio. Então, hoje no campo legislativo, isso não é mais problema. É verdade. Eu só coloco, e aí eu entro num assunto também que eu sei que é muito caro e muito importante, onde você se declarou claramente nesse sentido, né? Da perspectiva da mediação. O que é que você entende, por exemplo? Ontem você deixou claro que a mediação é o método, vamos dizer assim, de gestão de conflito mais apaixonante dentro da perspectiva dos mais adequados. Eu queria que você falasse um pouquinho de mediação para a gente também trazer essa propriedade, né, da temática. Perfeito. Eu entendo, João Paulo, da mediação, e aí não é o Albêniz parcial por ser apaixonado pela temática, mas o Albêniz observador, né? Eu passo a perceber nesse método, né, seja a mediação ou a própria conciliação, apesar delas terem as suas nuances, né, que geram essa diferença, a conciliação ser aplicada em casos mais objetivos, a mediação em casos que tenham um maior grau de subjetividade, né, resgatar históricos, o que é muito comum em mediação, por exemplo, em questões societárias ou questões de família. Mas por que eu vejo eles como um método mais adequado? Porque eles passam a proporcionar aquilo que o processo de judicialização não acaba permitindo, não por não querer. E aí eu gosto sempre de dizer isso, porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, talvez essa expressão cultura da judicialização foi falado muito forte há pouco tempo, para que as pessoas possam entender que não é uma divisão, né? Apenas são situações distintas que podem ser adequadas para situações também distintas. Então, por que eu entendo esses métodos como métodos mais adequados? Porque eles passam a proporcionar uma coisa que o próprio processo de judicialização não permite. Vou dar um exemplo mais claro do que qualquer outra coisa, que é a própria origem. Você tem nos métodos de mediação, de conciliação, métodos que são chamados autocompositivos. Para quem não conhece o método autocompositivo, que nos escuta, está nos ouvindo, são métodos onde você tem a própria, vamos dizer, a solução, o acordo ou qualquer outro nome que queira ser dado, pelo diálogo entre as partes. Então, vamos colocar entre aspas, as partes são os próprios juízes, com algumas aspas nessa situação aqui. Então, elas dialogam para que elas possam chegar. E muitas vezes a construção do diálogo ela é muito importante, é diferente da judicialização. Você tem ali um método onde você delega literalmente, onde alguém vai ter que decidir, não se sabe se essa decisão ela é satisfatória, inclusive para quem, naquela linguagem que é utilizada, quem ganha ou quem perde numa relação judicial, mas ela passa a proporcionar. Eu acho que hoje, e a gente falou tanto aqui, João Paulo, sobre conflito, entender, gerir, gestão eficiente de conflitos, e eu acho que essa gestão ela passa pela compreensão. A partir do momento em que eu tenho métodos que permitem esse viés de compreensão, de entendimento, eu acho que isso, para mim,
é eficiente. Eu quero deixar bem claro, não é eficiente no sentido de fazer a afirmação de que um método é eficiente, um outro método não é eficiente. Sim, Eu acho que toda e qualquer, inclusive a própria judicialização, né? A própria judicialização também é um método que pode ser, sim, adequado a determinadas e tantas outras situações. Você falou uma coisa interessante e me remete a um ponto da mediação que eu acho que é fundamental, né? Muitas pessoas têm a percepção, né, que o sistema judicial brasileiro permite as partes, né, falarem. Sim. Eu já tenho muitos processos e muitas ocasiões eu escutei do meu cliente, ele diz assim: doutor, quando é que eu vou poder falar? E aí eu olho para ele e faço: no processo, em nenhum momento. Porque só quem fala sou eu, vamos ter tecnicismo. Não, mas eu não vou poder falar com o juiz. Então veja como é interessante, né? A fala, o diálogo, né, que a mediação proporciona, né? Ou seja, muitas vezes a concepção de justiça é preciso ser escutado. Isso. A escutativa, né, que a gente Exato. Coloca, ou seja, como é que eu vou para um caminho em que eu vou, meu direito está em jogo e eu não falo, né? E é verdade, a gente sabe que o sistema judicial brasileiro, se não tiver audiência de instrução, o juiz julga sem conhecer sequer a parte. Exato. São 35 milhões de processos, né, Alves? Então, não tem como, né? Exato. E aí você tem um diálogo, você tem uma conversa, você tem uma recomposição. A mediação realmente é fantástica, né, nesse sentido. Exato. Mas trazer esse ponto para a educação das pessoas, né, para que as pessoas conheçam, né, a mediação é fundamental. Exato. Eu sei que você gosta e fala muito bem da mediação. Eu também sou um fã da mediação, não escondo isso. Apesar de hoje está mais para arbitragem, realmente a arbitragem me arrebatou nos últimos tempos, mas eu queria que você falasse mais também sobre essa perspectiva do diálogo, né, da comunicação não violenta, das conversas, do procedimento como é um pouquinho da mediação. Sim. O diálogo, ele talvez seja o ponto crucial de um processo de mediação, de conciliação. Você falou muito bem, João Paulo, da escutativa, né? Existem as chamadas técnicas, né? Assim como eles são permeados por princípios que regem a mediação e a conciliação. Nós temos as técnicas, a escutativa é uma delas, que você falou muito bem. Então, o diálogo, para mim, é o ponto central, né? Ter um processo de mediação, conciliação, sem um processo de diálogo, para mim, na minha concepção, é um procedimento que fica vago, né? Então, a proposta mesmo é fazer com que as pessoas possam falar. Um dos princípios, por exemplo, da mediação e da conciliação é a própria oralidade, né? Você ter a possibilidade de que o discurso, a fala, né, ela seja muito maior do que qualquer coisa de ordem, por exemplo, escrita. O tecnicismo que você falou, que faz parte, eu volto a dizer, o processo ele traz esse tecnicismo. Quando você fala, por exemplo, das pessoas não serem escutadas, né, isso, infelizmente, é também uma construção do processo, né? Isso acaba sendo uma construção. Por mais que hoje o próprio Código de Processo Civil que a gente citou tanto aqui, falar tanto em um princípio inovador que ele trouxe, que é o princípio da cooperação, permitir também que as pessoas possam cooperar, não apenas os atores envolvidos enquanto advogado, promotor, juiz, mas que as próprias partes possam falar, né? A grande questão do processo é que, como algumas pessoas citam, o processo ele torna as partes invisíveis. As pessoas que deram asa, ou seja, o João, aquele processo só existiu porque houve um conflito entre o João e a Maria, né? Entre a Joana e aquela operadora, por exemplo, de prestação de serviços. Então, na verdade, o conflito surgiu em razão dessas pessoas. Mas são as pessoas que não estão, em forma alguma, ou muito pouco, ou quase reduzida a sua participação numa relação processual. Então, permitir esse diálogo, João Paulo, permite também com que a gente possa entender. Quando você falou, e eu volto a dizer, da importância que você trouxe aqui da discussão sobre o conflito, isso permite, por exemplo, que a gente possa ter compreensões sobre aquelas situações que desenharam o conflito. Eu tenho uma coisa que eu trago para mim, que é sempre dizer o seguinte:
dos diálogos de um processo de mediação ou conciliação, dali mais do que uma discussão de um caso específico, você sai dali com uma situação que é entender outros conflitos e, consequentemente, até mesmo entender que há problemas muito maiores do que aquele ali. Inclusive, passar a entender algo, por exemplo, sobre políticas públicas. Muitas vezes um conflito se desenhou não necessariamente porque aquela situação que deu nome ao processo, mas por questões maiores que antecederam. Verdade. Então, é uma questão, por exemplo, como é muito bem citado pelo nosso amigo Marcos Aurélio, né, que é professor também, promotor, que pesquisa e que é muito envolvido nessas discussões, que é tentar entender certas questões de ordem estrutural. Muitas vezes os casos eles são analisados dentro de uma postura individual, quando, na verdade, esse conflito individual tem razão de ser em algo de ordem estrutural, né? E muitas vezes, suponho, não tenho esses números, essa base de dados, mas muitas vezes os processos, esse quantitativo de processo, se deve muito a uma ausência de discussão daquilo que gerou esse conflito. Então, muitas vezes, isso é uma ausência, vamos dizer, de uma política pública adequada, que fez com que 5.000 processos fossem instalados. A pergunta é, se de fato nós tivéssemos uma política pública bem adequada, que fosse bem implementada, essas demandas elas chegariam a essa situação? Entendi. Professor Albéniz, é o seguinte, a gente tem um problema estrutural aqui que a gente vai precisar negociar, mas eu já antecipo, né, que o assunto renderia 2, 3 podcasts. Eu sei que a gente tem essa característica, mas nós temos aqui, inclusive do ponto de vista prático, a gente vai fazer convites, né? Eu quero que você esteja também em outro momento aqui com o professor Matusalém, que é nossa referência, o professor Marcos Aurélio também, para a gente poder discutir sobre essa temática, temáticas correlacionadas, mas eu tenho certeza que, e aí é bom porque a gente encerra de uma forma que fica sempre aquele gostinho de quero mais, né? Então vai ter a parte 2, a parte 3, a gente faz com o Matusa, que é aquela figura que a gente conhece. Com certeza. Professor, agradeço demais o momento que você dedicou a essa temática. Eu sei que é difícil, a gente é um tema que requer, de fato, né, muita dedicação, muito estudo, muita persistência para entender e se manter ativo, né? Mas a gente está aqui para isso, né, como professor, como jurista, né, para fazer esse trabalho. Eu sempre coloco, né, nesse finalzinho à disposição do professor a câmera para que possa fazer o convite, possa apresentar alguma coisa, para que a gente possa deixar o nosso telespectador, né, ouvinte, fustigado para essa temática, para que a gente possa também trazer isso como um tema de debate e a gente poder incrementar, por exemplo, o projeto do Juristalk. Então, fique à vontade, professor, faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar. João Paulo, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui presente, discutindo sobre um assunto tão importante, dizer que eu já estou devidamente intimado, intimação pessoal, né? Ou seja, eu tenho que realmente estar aqui e virei com muita alegria participar de tantos quantos momentos aqui forem necessários, com tantos colegas nossos, como Matusalém, quantos colegas forem necessários aqui para participar. Para mim é sempre uma honra, eu aprendo bastante com vocês. Dizer para quem aqui está nos vendo ou assistindo que continuem, né, firmes, para quem já é da área, quem pesquisa, para quem estuda, para quem atua profissionalmente, para quem não conhece. Eu faço esse convite para que possa conhecer, para que possa conhecer um pouco mais, para que possa entender um pouco mais. Eu gosto de dizer que só quem ganha nessa discussão toda é a própria sociedade que acaba ganhando em função disso. Então, eu quero agradecer, parabenizar o meu amigo João Paulo pela grandeza, né, pelas múltiplas grandezas, né, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto organizador desse livro fantástico, do podcast, do projeto, dos projetos, aliás, tantos projetos que eu admiro, né, cada um deles, e dizer que estou aqui à disposição. Virei lá da minha querida Mossoró City até aqui em Natal, quantas vezes for necessário, e também a recíproca é verdadeira. Saiba também que estamos sempre de portas abertas, como você falou no início,
são universidades irmãs. Eu digo lá em Mossoró que o FERSA e o ERN, elas são vizinhas literalmente, então são irmãs, e a UFRN também, tantas quantas instituições. Eu acho que o momento é justamente de união nessa discussão. Então agradeço bastante e fico sempre à disposição. Obrigado, professor. Como vocês viram aí, né, eu tinha prometido, nosso podcast foi fantástico, né? Eu deixo aí o convite para vocês, vão ter os links na descrição do livro, das redes sociais do professor Albêniz, das minhas redes sociais, das nossas redes sociais do Juristalk, do portal Juristec. Fico também aí aguardando, né, os comentários, né, o compartilhamento, que é sempre importante para que a gente possa crescer esse projeto. Então, fiquem aí com Deus e até uma próxima oportunidade.